nós podemos colocar aí sim, porque não o orgulho, não é verdade? Nós temos aí, conhecemos pela tradição católica que Lúcifer não foi sempre um demônio, foi criado como um anjo. Lúcifer significa portador da luz, e dizem que ele era o mais poderoso, né? O mais próximo de Deus, dentre todos os anjos. Acontece que um dia Lúcifer desejou ser igual a Deus, foi orgulhoso, ele quis ser mais do que ele era. E meu irmão, quando nós queremos ser mais do que nós somos, só tem uma direção para nós: cair. O próprio nosso Senhor Jesus diz na sua palavra: aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Foi assim que aconteceu com Lúcifer. Com raiva de Deus, quis ser igual a Deus, convenceu outros anjos a ser igual a Deus. Mas São Miguel estava lá, não deixou a história quieta, falou: ninguém é igual a Deus, né? Miguel significa isso, quem como Deus. E naquele grito de amor de São Miguel, na hora, Lúcifer foi humilhado. Aquele que se exaltou foi humilhado. Ele não podia mais atingir a Deus, ele não podia mais ficar perto de Deus, não porque Deus não o amava mais, mas pela escolha que ele tomou de querer ser igual a Deus, de querer ser Deus de si e dos outros. E quantas vezes nós queremos ser Deus de nós e Deus do irmão? Né? No grupo de oração, no serviço de Deus, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam bem, sejam organizadas, é preciso que haja uma hierarquia, né? E como nós temos dificuldade para lidar com a hierarquia? Como nós temos dificuldades para lidar com a hierarquia? Porque ninguém pensa igual. E é claro que o que nós pensamos, nós achamos que é o melhor, que é o certo, né? Ninguém faz ou fala alguma coisa achando que está errado. E aí quando vem alguém com um pensamento diferente, a gente quer trocar, quer brigar. Nós queremos ser os donos da verdade. Lúcifer não consegue alcançar mais a Deus, meus irmãos. E o projeto, o plano de Lúcifer é atingir a imagem e semelhança de Deus. Olha para quem está do seu lado aí, olha para a imagem e semelhança de Deus. Fala para ele assim: o projeto de Lúcifer é atingir você, meu. E como o inimigo de Deus tem usado do orgulho para fazer servos e servas de Deus se afastarem dele. Como o inimigo de Deus tem usado do orgulho para fazer servos e servas de Deus brigarem entre si, para fazer servos e servas de Deus ficarem com raiva um do outro, humilharem um ao outro, se exaltarem perante o outro. E meus irmãos, por essa atitude que nós muitas vezes tomamos no serviço de Deus, só tem um caminho para nós: quem se exalta é humilhado. Obrigado, irmão. Quem se exalta é humilhado. Pois bem, a quem nós devemos então olhar, buscar o exemplo? Vamos olhar para Maria. Vamos olhar para Maria. Fala para mim que está só. Vamos olhar para Maria. O que o Senhor me inspirou nesta manhã. Em primeiro lugar, né? O que é humildade? Eu nunca tinha parado para conceituar a humildade. Mas rezando, né? Pedindo a Deus a graça de um discernimento sobre a humildade para nós aqui. Trata-se do reconhecimento daquilo que eu sou agora, de verdade, da minha verdade, quem eu sou, né? Aonde eu estou, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos. Isso é humildade. E existem dois perigos, meus irmãos, que o inimigo de Deus se aproveita para fazer com que a gente queira se exaltar. O primeiro perigo é esse que eu já falei, o orgulho, né? A gente quer ser Deus de si, quer mandar. A gente quer mandar, a gente quer ser o certo em tudo. E o segundo perigo, que é tão grande quanto esse, é o perigo da falsa modéstia, falsa humildade. A pessoa chega para você, fala assim, te elogia, fala algo, e às vezes muitas vezes aquela pessoa na verdade está sendo voz de Deus para você. Ela vem e reconhece a sua qualidade, Deus está mostrando para você que Ele enxerga aquilo que você tem de bom. Aí você fala: não, que isso, né? Não é tudo isso não, mas na verdade lá dentro vocês estão, não é verdade. Sou mesmo, irmão, ainda bem que você sabe, não é verdade? E eu estou falando disso porque a maioria das vezes que eu caio é isso, é a falsa modéstia, né?
quer fingir que é humilde. Esse dia eu estava assistindo uma série da Netflix que saiu sobre o Papa Francisco. E aí os jesuítas, o Papa Francisco é jesuíta, né? Os jesuítas, eles não fazem carreira, eles não tem jesuíta que é bispo, que é, né? Aliás, ele se tornou bispo, mas fala assim, eles não fazem carreira dentro da igreja, eles não vão crescendo de cargo, tudo. E aí ele falou pro superior dele assim, né? O superior dele tinha comentado que ele tinha sido arrogante numa situação. Falou assim, mas por que se eu sou jesuíta, por que eu seria, se eu não posso fazer carreira, por que eu seria vaidoso, né? Aí falou, para parecer mais humilde, né? Ainda mais depois que a gente sabe que o certo é ser humilde, aí você quer parecer humilde, né? Você quer parecer, né? Santinho. E eu caí nisso muitas vezes. Uma vez que eu lembro que meu pai me chamou a atenção e desde então mudou totalmente a minha vida. O Paulinho e eu saímos já em muita missão juntos, ele era meu coordenador do Ministério Jovem e Deus nos deu a graça de compor muitas canções, né? E aí sempre que eu tocava uma canção do Paulinho, as pessoas vinham às vezes perguntavam se a música era minha, até eu não sei quem foi que comentou, falou assim, pra Elisângela, né? E será que essa música é do Jonas ou do Paulinho, né? E aí eu falava, não, essa música é do Paulinho, nossa, o Paulinho é um chico demais, é uma bênção, né? Compõe demais e tal, falava. Agora quando a música era minha, né? As pessoas iam falar, nossa irmão, essa música é de quê? Eu falava, é do Espírito Santo. Essa música é do Espírito Santo. Aí ele me usou para escrever, eu falava desse jeito, né? Aí meu pai, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, né? Aí meu pai falou assim, então quer dizer que é do Paulinho, não é do Espírito Santo? Né? Porque quando pergunto para você é do Espírito Santo e quando pergunto para o Paulinho, do Paulinho, você fala que é do Paulinho. Aí eu, nossa, é verdade, né? Não é pecado você dizer obrigado, irmão. Obrigado, né? Alguém vem te elogia e você diz, irmão, obrigado. Não é vaidade, isso é reconhecer aquilo que você é. Isso não significa que você é melhor do que ninguém. Porque você está com o microfone, porque você está com o instrumento. Isso não significa nada, porque você compõe, não significa nada. Não é isso que nos garante a santidade. Quando chegar lá no céu, igual o padre falou, ele falou brincando, né? Os catequistas vão entrar direto no céu, né? Mas você acha que alguém ser catequista garante o céu? Não garante. O que garante o céu? O que é que garante? Nós estarmos em comunhão com Deus e com os irmãos. E é isso que me chamou a atenção. Então vamos olhar para Maria. Maria, uma pobre, jovem, morava em Nazaré, filha de Joaquim e Ana, viveu sua vida perto de Deus, né? Minha mãe comentou aqui, ela leu o Magnífica e comentou que o Magnífica é uma junção de passagens do Antigo Testamento. Com isso a gente pode deduzir que Maria conhecia a palavra de Deus. Maria era uma conhecedora da palavra de Deus. E como todos aqueles que moravam naquela época, que viviam naquele tempo, Maria esperava a vinda do Messias. O povo judeu esperava a vinda do Messias e Maria sabia disso, ela conhecia a palavra, então ela sabia que uma hora ia chegar o Messias. E aí ontem nós ouvimos a leitura, né? Meu pai proclamou a palavra dizendo que quando o anjo chegou, ela não se espantou com a presença do anjo, ela se espantou com a saudação, chamando ela de rainha, né? E dizendo que ela seria a mãe de Jesus, o tal Messias que ela inclusive esperava. Para nós, vou falar de mim, né, do meu exemplo. Quando Deus me dá uma canção, quando eu canto, quando eu partilho com os irmãos essa canção, e os irmãos vêm partilhar aquilo que Deus fez na vida deles, né? Essa música é linda, irmão, é maravilhosa. O meu coração começa já a se encher de orgulho automático, não é questão de maldade, né? É uma tendência que a gente tem, chama concupiscência. A gente tem tendência para fazer isso errado. Meu coração começa a encher de orgulho. Eu sou bom, é verdade. É verdade, eu sou poeta, né? Fazer o quê? E aí começa a pensar, vem um monte de pensamentos assim, até a gente cair em si e prestar atenção, falar, putz, eu não sou nada, né? Se Deus quisesse, Ele usava uma pedra para cantar. Ele quis me usar. Eu não sou nada. Mas no coração de Maria não foi isso que aconteceu. Maria com certeza naquele momento pensou no desafio de ser
uma mãe, uma grávida, né, sem estar casada. E a lei judaica, nós sabemos que as mulheres que estão casadas e que não estão casadas ainda, que aparecem grávidas, o que eles fazem? Apedrejam. Maria com certeza pensou em todos os desafios da missão que estava aparecendo para ela. Maria também, com certeza, naquele momento, deve ter pensado, porque como jovem, poxa, dizem que Maria tinha entre 14, 15 e 16 anos, quando o anjo apareceu para ela. Como jovem, com certeza, vocês mulheres podem dizer melhor do que eu, que ela fazia muitos planos para a sua família, não é? Planos para os seus filhos, planos de como ia ser a sua casa, como ela ia organizar. E de repente chega essa notícia, que Maria ia ser a mãe do Filho de Deus. Todos os planos de Maria naquela hora devem ter bagunçado tudo. Como ela ia imaginar que ia ser a mãe de Deus? Mas ela olhou para o Senhor, ela olhou para o anjo que foi mandado pelo Senhor e se colocou no seu lugar, reconheceu a sua verdade. Eis aqui a serva do Senhor. Coloca a mão no seu coração. Diga isso. Eis aqui o servo do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Faça-se em mim. Segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Essa é a primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração para hoje. Maria se reconheceu em primeiro lugar como serva de Deus. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser tudo aquilo que ela já tinha até inclusive feito planos e que ela sabia que era a vontade de Deus, que era bom, poxa, é bom ser mãe, não tem nada de errado em desejar ser mãe. Maria não desejava ser ladra, Maria não desejava ser rica, Maria desejava ser mãe, ter família. Mas em primeiro lugar, antes de qualquer dessas coisas, ela era o quê? Serva. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: antes de mais nada, você é servo de Deus. Vamos pegar aí um trechinho lá no Magnífica, Lucas 1, começa no 39, né? Nós vamos pegar aí só um trechinho. No versículo 39, aliás, começa a narração, né, de quando Maria foi visitar Isabel. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria para contar que ela ia ser mãe de Jesus, ele falou para ela que Santa Isabel já estava no 6º mês da gravidez, né? E aí, Maria foi lá visitar. Como a gente faz, né? Quando alguém está grávida, às vezes a mulher grávida, ainda mais quando vai crescendo a barriga, fica mais difícil fazer as coisas, né? Fica mais difícil até os afazeres da casa. E Maria, sendo prima de Isabel, foi lá visitar ela. Olha só, vamos lá ver no versículo 48 do Magnífico. Vamos dizer juntos? Porque olhou para sua pobre serva. Desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Vamos parar por aqui. Olhou para sua pobre serva e me proclamarão bem-aventurada. Olha essas duas coisas. Primeiro, Maria se reconhece como aquilo que ela é antes de mais nada: pobre serva de Deus. É uma atitude de renúncia ao orgulho. E poderia vir no coração de Maria também a falsa humildade. Maria não é qualquer um. Ora, a mulher que daria luz ao Salvador não é qualquer serva. Ela é extremamente bem-aventurada. E ela mesma diz isso, ela: me proclamarão agora bem-aventurado todas as gerações. Aí talvez você pode pensar assim: então talvez eu deva começar agora a falar mais das minhas qualidades, né? Falar mais das coisas que eu sei fazer. Não, realmente eu sou bom músico, toco bem, canto bem, componho, minhas letras são bonitas. Não, olha, eu sou o melhor pregador de Nova Mutum, eu sou, né? Eu vou reconhecer, é a minha verdade. E aí vem de novo o orgulho mascarado. O inimigo é muito astuto. Mas Maria não fez assim. Ela disse: me proclamarão bem-aventurada, porque como eu sou muito santa, Deus me escolheu para ser mãe de Deus. Não, ela diz assim: me proclamarão bem-aventurada, porque realizou em mim maravilhas aquele que é santo.
As qualidades que Maria reconhece, aquilo que é verdade em Maria e que tem de bom, não vem dela. Vem de quem? Daquele que é santo, vem de Deus. Aponta o dedo bem no nariz, no meio do nariz desse irmão que está ao seu lado, e fala assim: o que você tem de bom vem de Deus, meu irmão. Não é mérito seu, não. E é aqui que está a beleza, irmãos. É aqui que a gente começa a aprender como é bonito ser humilde e reconhecer aquilo que nós somos em verdade. Não se trata de dizer que somos pobrezinhos, não, mas reconhecer as maravilhas que Deus faz em nós. Poxa vida, irmão, quão bonito é ver que você está aqui numa manhã de domingo chuvosa, ver que você saiu da sua casa, como o próprio sacerdote disse na homilia, poderia ter ficado lá embaixo do cobertor, e que delícia, né? Que vontade de ficar lá hoje, né, Paulinho? E o Rudy tão generoso conosco, né? Todo cuidadoso. O Paulinho estava comentando, a gente, ele já estava acordado, eu que dormi. Exato. Eu nem ouvi o assobio nenhum, mas o Paulinho disse que antes de bater na porta, o Rudy passou assim. Pode dizer que estava na hora, né? Mas que carinho, que amor, né? Não chegar e bater e gritar: bora, vamos, tá na hora, não. Ele foi assobiando, deu uma batidinha no pé mais forte, o carinho de Deus, né? Aí depois ele foi lá, abriu a porta devagarzinho e falou: irmão. Aí ele falou: não, irmão, a gente já tá indo. Foi nessa hora que eu acordei. Eu acordei na hora que ele abriu a porta. Mas que bonito, irmão, reconhecer que sim, você está aqui hoje, mas isso não é mérito seu. Quem realizou isso em você, essa maravilha de você estar aqui hoje, foi o Espírito Santo de Deus que te atraiu para cá. Ora, muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos. E você foi escolhido. Que lindo! E não há nada de errado em reconhecer isso. Por quê? Porque não é inimigo de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, você é um servo de Deus. Essa é a sua verdade. É a sua verdade. E não devemos temer reconhecer esta verdade. Nós somos servos de Deus. E aqui ainda nessa mesma passagem, a segunda verdade que o Senhor me trouxe ao coração sobre Maria, e que se trata também de nós mesmos, se trata da nossa vocação à santidade. E que é preciso reconhecermos se queremos ser humildes. Maria era serva dos irmãos. E servir aos irmãos tem várias dimensões. Então vamos à primeira e mais importante de todas. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus, quando vai subir para os céus, ele fala assim para os discípulos: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Eu ouvi isso no ENF e nunca esqueci, o Vinícius que estava pregando no ENF. Ele falou assim, que aqui Jesus está dando um roteiro para a gente de prioridades. Porque se nós queremos fazer as coisas bem feitas, nós temos que ter prioridade. Ele falou assim, o primeiro lugar que Jesus falou de ser testemunha foi Jerusalém. Onde é Jerusalém? Jerusalém é a terra do povo de Israel. É onde todos já esperavam Jesus. Embora não soubessem, né, não reconheceram, mas era ali o povo de Deus. Nós poderíamos, analogamente, né? Olha a palavra difícil, nem consigo falar, Jesus, misericórdia. O padre acabou de falar disso, né? Poderíamos fazer uma analogia aí e dizer que Jerusalém é a nossa casa, é a nossa família, é o lugar onde nós já estamos. É o primeiro lugar em que devemos ser testemunhas. E aí depois ele diz na Judéia, a Judéia é maior. Judéia já é um espaço maior. Nós poderíamos falar que a Judéia é a nossa parentela, são os nossos amigos mais próximos. Ali nós devemos ser testemunhas de Deus. Em primeiro lugar a família, em segundo lugar os amigos. Depois ele fala Samaria. A gente sabe que Samaria e Judéia é igual Brasil e Argentina, né? Então assim, a Samaria a gente poderia dizer, por que não, que são as pessoas com quem nós temos dificuldade. São as pessoas que não nos querem bem muitas vezes, ou que a gente tem intrigas, né? Porque acontece, essa é a realidade. Muitas vezes a gente tem intrigas com pessoas por causa de coisas do passado, enfim. Mas até na Samaria nós temos que ser testemunhas. Depois da família, depois dos amigos, a Samaria. E por último de tudo, até os confins da terra.
E a gente, quando entra no serviço de Deus, a primeira coisa que pensa: vou lá para Uganda, vou ser missionário da renovação lá na África, porque lá na África eles precisam. Lá, coitado, o pessoal passa fome, lá eles precisam de gente, precisam de servos. Senhor, leva-me aonde os homens necessitam da palavra. Quero ir para o Japão. Não tem ninguém lá quase que acredita em Deus, não tem cristão lá, vamos para o Japão. A gente já quer ir direto para os confins do mundo. E muitas vezes a gente faz isso, vem aqui na igreja bonito, canta, né? Toca, prega, chega em casa, não é testemunha em Jerusalém nada. Os mesmos comportamentos de antes de começar a servir. Não tem coragem de tomar uma atitude de amor com aqueles que moram com você. Não tem coragem de fazer um gesto de caridade para aquele que dorme às vezes no seu quarto, para aquele que dorme no quarto ao lado. Não tem coragem de fazer um gesto de caridade para aquele que divide as contas com você, para aquele que cuida dos seus filhos com você, seu esposo, sua esposa, para aqueles que Deus te deu a missão de educar, que são seus filhos, para aqueles que se sacrificaram, que passaram por muitas dificuldades para que você chegasse onde você está, que são os seus pais. E quer dizer que é servo de Deus. Aquele que diz ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Não é possível amar a Deus a quem não se vê, se a gente não ama o irmão a quem vê. E a família, quem que é que a gente vai ver? A família, que vê todo dia. Primeiro somos servos de Deus, é claro, primeiro de tudo, mas em segundo somos servos da família. Diga, põe a mão no seu coração e diga: eu sou servo da minha família. Deus me deu essa missão. Olha o exemplo de Maria. Isabel estava no 6º mês de gravidez, e Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Eu poderia dizer sem medo para vocês aqui que esse batismo de Isabel, porque ele ficou cheio do Espírito, foi batizado. Esse batismo de Isabel foi um batismo de alegria. Quando a gente vê alguém que a gente ama, a gente fica alegre, sim ou não? E muitas vezes a gente não tem coragem nem de levar um sorriso para os nossos familiares. Chegamos em casa cansado do trabalho, da faculdade, do estudo. Às vezes você fala: boa noite. Senta lá no celular e fica lá. Só conversa assim: vamos jantar? Tá bom, já estou indo. Termina a janta e vai dormir, boa noite. No outro dia, bom dia. Onde você vai? Vou trabalhar. Você não tem coragem de dar sequer um olhar de amor. Não tem coragem sequer de perguntar: está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer hoje, antes de ir para a faculdade, para te ajudar? A nossa vida é corrida, sim. Nós temos muitos afazeres, sim. Mas, meus irmãos, nada disso vale a pena se não valorizarmos as nossas relações com as pessoas. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi perguntado a Ele qual é o maior mandamento, Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então não adianta nada você ir lá: não, mas eu levo dinheiro, eu que construí essa casa, eu que trago a comida para a mesa, eu isso, eu aquilo. Não adianta nada, meu irmão. Eu sinto muito de falar. Eu falo aqui especialmente para os homens que estão aqui nesse dia, mas também as mulheres, né? Porque hoje muitas mulheres trabalham para ajudar os seus maridos na casa. Então você que sustenta a sua casa, eu digo para você: não adianta nada. Você pode fazer um palácio para a sua família, se você não der amor para ela, se você não der atenção, você está sendo um orgulhoso, que só quer dizer na frente das pessoas que é você que faz as coisas acontecerem dentro da sua casa. Se humilha, meu irmão. Não interessa se aquele que mora com você não está ajudando com dinheiro nenhum. Se humilha, vai lá e arruma a cama dele. Você não sabe o que ele está passando. Às vezes ele está lá quieto e você fala assim: você não tem coragem nem de olhar na minha cara e conversar comigo. Se esquece que sou eu que te sustento. Caça o rumo, rapaz, vai trabalhar.
E você se esquece que um dia você foi jovem, passou pelas mesmas dificuldades. Eu estou falando aqui do pai e da mãe, mas a mesma coisa vale para os filhos. A gente fica na cabeça que tem que construir a nossa vida, que tem que construir a nossa história, e se esquece que para que nós estivéssemos aqui, tenhamos condições de estudar, de trabalhar, de fazer as nossas coisas, teve um casal que se sacrificou, que se matou para que nós estivéssemos aqui, e que passou pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando hoje, sim. Talvez você, jovem que está aqui hoje, nunca sentou com seu pai ou com a sua mãe para perguntar para ele como eles se conheceram. Talvez você nunca teve a atitude de humildade de chegar e perguntar para o seu pai: pai, por que o senhor não conversa comigo? A única coisa que você consegue pensar assim: não, meu pai é muito arrogante, não quero nem saber da cara dele. Enquanto ele não mudar isso, eu que não vou começar. Eu estou aqui, se ele quiser ele vem falar comigo. Não é assim que a gente faz? Olha o orgulho, irmão. Pensa, poxa vida, talvez o teu pai passou por tantas coisas. Talvez o teu pai passou por coisas que você nem imagina que existem. E você nunca teve coragem sequer de parar para ouvir o seu pai. E talvez ninguém nunca chegou no seu pai, na sua mãe e perguntou isso para eles. Estão com aquilo guardado no coração. E isso causa feridas, isso causa mágoas que sem a gente saber vão sendo passadas para o filho. E é surra que dá para o filho, e é briga com o filho, é gritaria, é xingamento com o filho, por causa de coisas do passado. E você, filho, não tem a humildade de chegar e perguntar: pai, me conta sua história. Como é que era com o seu pai? O senhor conversava com o seu pai? Uma vez num encontro que a gente estava, eu e meu pai, diante do Santíssimo, o Senhor colocou em meu coração, porque eu tenho um problema, eu demoro demais para tomar decisões, tenho muita dificuldade, eu gosto de pensar em tudo, assim, nos prós, nos contras, aí eu fico fazendo os cálculos, imaginando, mas e se for assim, e se for... E isso atrapalha às vezes, né? A gente precisa também, uma hora, ter uma decisão firme e pronto, decidir isso e é. E aí eu, rezando ali, eu pensei que algo disso eu poderia, e meu pai também tem essa dificuldade, ele já tinha partilhado comigo, aquela questão de ficar nervoso também, né, quando vai fazer as coisas. Aí eu cheguei para ele lá diante do Santíssimo e falei: pai, Deus colocou no meu coração que algo com o seu pai, que está sendo passado para você, passou para mim, talvez passou para o meu irmão também, não sei, nunca conversei com ele sobre isso, não, né? Aí eu perguntei: como que era a sua relação com o seu pai? Eu disse: meu pai conversava comigo, mas assim, a gente tinha uma relação boa, mas nunca sentamos assim, dizer que eu era amigo do meu pai, eu nunca fui amigo do meu pai, né? E eu nunca tinha nem parado para pensar, eu não conheci meu avô, meu pai perdeu o pai dele quando era muito novo, meu avô faleceu de cirrose. E aí a gente começa, irmão, a tomar essas atitudes de humildade, de se colocar no lugar do outro. É assim que a gente pode servir melhor a família. Olha, Maria ficou sabendo que estava grávida. Ela poderia muito bem ter começado a correr atrás das coisas, né? Como minha mãe falou, com o bebê, né? Não, tem que fazer chá de panela, tem que fazer isso, aquilo, papapá. Mas a primeira coisa que ela pensou: e se quando eu tiver... chá de panela, não, chá de bebê, né? É que eu vou fazer o chá de panela, por isso que eu estou... Aí ela pensou assim: mas Maria está, Isabel está no 6º mês, daqui a 3 meses ela já vai ter um filho. O que Maria pensou? Ela precisa de mim. Tem alguém da sua casa aqui hoje? Tem? Olha para essa pessoa agora e pergunta para ela: você precisa da minha ajuda em alguma coisa? Está precisando? Você que não tem ninguém na sua casa aqui, a hora que chegar em casa, pergunta isso. Às vezes, irmão, a gente nem está precisando de nada, mas só de você ouvir uma pessoa chegar e falar assim: você precisa de mim? Não é confortante? Não é bom você saber que quando você precisar tem alguém que vai te ajudar? Eu acho que a pessoa que mais me pergunta isso aqui é o Odenilson. Meu padrinho Odenilson. Tem hora que chega e encher o saco. Ele chega e fala assim: ô irmão, tá precisando de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Não, Odenilson, obrigado. Aí demora um pouquinho: ô irmão, aqui uma água, aqui ó.
E assim, mas irmãos, olha, lição de humildade. O Denilson, condutor de oração, pregador, foi o primeiro que veio aqui pegar água para mim. Nem eu tinha lembrado que eu precisava de água. Ele pensou e falou: ó, se eu tivesse, eu imagino que ele precisa, né? Se eu tivesse aqui pregando, ainda mais faz hora que ele está aí tocando, talvez ele está com sede, vou lá levar uma água para ele. Isso é humildade, se colocar no lugar do outro. Vamos para a terceira coisa. Então, primeiro, nós somos servos de Deus, acima de tudo. Em segundo, nós somos servos da nossa família. Em terceiro lugar, aqui vem a Judéia, né? Nós já falamos de Jerusalém, agora vamos para a Judéia. Servo dos amigos. Pega lá comigo João, capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2. As bodas de Caná. Evangelho de São João, capítulo 2, 1 e seguintes. Vamos ler aqui até o versículo 5, do 1 ao 5. Quem encontrou, diga achei. Achei. Quem não encontrou, diga me ajuda. Tem servo perto aí, ajuda ele. João 6, é depois de Lucas. A gente estava em Lucas, João é o próximo. João 2. Falei 6, né? João 2, perdão. 2 do 1 ao 5. Então vamos lá. As bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Vamos repetir? Fazei o que ele vos disser. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, Jesus e os discípulos foram convidados para um casamento. A gente já imagina, é lógico. Vou fazer meu casamento mês que vem. Nós estamos batendo aí a lista de 400 convidados. Só da igreja tem 160 e pouco dos amigos da igreja. Aí a família mais 100, não teve jeito. Ainda vai tentando escolher, né? Mas acaba chamando os mais íntimos, né? Porque é caro, né? Fazer um casamento. Então, com certeza, a Maria e os discípulos eram íntimos daquele casal, eram amigos daquele casal. Aí Maria, como convidada da festa, não tinha nada que daí não